O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante de Jesus, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes da região e pediram que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor que diz: quero guiar os passos teus. Vem e entregue a ti, então farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Forças te darei, forças te darei. Toda a experiência de Deus começa e termina na oração. Jesus era um homem profundamente orante. O texto de hoje, a perícope de hoje,
começa dizendo que Jesus retirou-se para um lugar afastado e desértico. Depois diz que Jesus foi para uma alta montanha, sozinho, passar a noite toda em oração, orando a sós, conversando com o Pai, estabelecendo um colóquio com o Pai, entregando sua vida nas mãos do Pai, dócil à ação do Espírito Santo, procurando ser fiel à missão para a qual o Pai vos chamou, para a qual o Pai vos designou. É na oração que nós descobrimos a nossa missão. É na oração que nós descobrimos a nossa vocação. É na oração que nós descobrimos, cultivamos, fomentamos e alimentamos os nossos dons, os nossos talentos, os nossos carismas, as nossas habilidades, as nossas inclinações naturais. A oração nos dá força, a oração nos dá coragem, a oração dilata o nosso coração e antecipa a vitória do céu na nossa vida. A oração preenche a nossa alma. A oração nos fornece intrepidez, motivação, coragem, audácia evangélica e perseverança profética. A oração nos faz sentir a presença de Deus. Mais do que isso, a oração antecipa o céu aqui na terra. Na oração, eu estou em Deus e Deus está em mim. Na oração, a terra se encontra com o céu e o céu se encontra com a terra. Na oração, eu derramo minha vida na presença do Senhor. Eu derramo minhas lágrimas na presença do Senhor. Na oração eu derramo minhas preocupações, minhas inquietudes, as perturbações da minha alma na presença do Senhor. Na oração eu confesso minha fraqueza e ao mesmo tempo eu confesso a força de Deus. Na oração eu confesso a minha pequenez e simultaneamente eu confesso a grandeza do Senhor. Na oração eu confesso, sem ti, meu Deus, eu não posso nada. Sem ti, meu Deus, eu não consigo nada. Sem ti, meu Deus, eu não alcanço nada. Sem ti, nada posso fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Queridos irmãos, a oração nos torna sensíveis. A oração nos torna atentos aos problemas dos irmãos, às necessidades dos outros. Olha bem para mim. Quando Jesus estava rezando, ele percebeu, ele teve compaixão, ele ficou atento às dores e às dificuldades dos seus apóstolos. Os apóstolos estavam na barca, no alto mar. O vento era contrário. O vento balançava a barca, chacoalhava a barca. Quantas vezes a nossa vida está assim, ó? A nossa vida está balançando. A nossa vida está sendo chacoalhada. A nossa vida está sendo agitada. E tem hora que nós pensamos que vamos cair, que vamos afundar. Quantas vezes você já pensou que a sua vida iria afundar? Quantas vezes você pensou que sua vida não tinha mais saída, não tinha mais direção?
Quantas vezes você pensou que sua vida acabava ali? Mas Jesus, rezando em comunhão profunda com o Pai, percebe a sua dor e vem em auxílio da sua fraqueza. E para vir em auxílio da sua fraqueza, Jesus faz o impossível. No texto de hoje, ele veio andando sobre as águas. Interessante. Para ir ajudar os apóstolos, Jesus domina até mesmo os fenômenos da natureza. Quem já viu alguém de dimensão física andando sobre o mar, andando sobre as águas? Mas para Deus nada é impossível. E ele vai andando sobre as águas numa ansiedade. Eu quero ajudar meus apóstolos. Eu quero ajudar meus discípulos. Eu quero ajudar meus amigos. E ele vem andando sobre o mar. Mas muitas vezes, quando Jesus vem ao nosso encontro, ao invés de nós nos alegrarmos com a sua presença, a gente tem medo. Quantas vezes a gente tem medo de se entregar a Jesus? Quantas vezes a gente tem medo de se abandonar nas mãos de Jesus? Quantas vezes temos medo de nos lançar totalmente, corpo, alma e espírito, nas mãos do projeto de Deus? Os discípulos também tiveram medo de se lançar nas mãos do Senhor. E quando viram Jesus vindo ao seu encontro, com medo, apreensivos, extasiados, surpresos, eles gritaram o quê? É um fantasma. Eles não acreditaram. Tem gente que se acha tão indigno, tem gente que se acha tão pequeno, tem gente que se acha tão incapaz, tem gente que se acha tão impotente, tem gente que se acha tão desamado, que não acredita nem mesmo na possibilidade de Jesus vir ao seu encontro. Olha para mim. Não tem pecado que impeça Jesus ir ao seu encontro. Não tem fragilidade que impeça Jesus ir ao seu encontro. Não tem barreira que impeça de Jesus ir ao seu encontro. Não tem barreira intransponível para Jesus, minha gente. Ele vai andando sobre o mal. Ele vai andando sobre as intempéries, sobre as dificuldades da vida para ir ao seu encontro. Não tenha medo. Não se ache pequeno, fragilizado, menosprezado, abandonado, indigno, porque Deus ama a todos, indistintamente, incondicionalmente, sem acepção de pessoas. Deus ama você, meu irmão. Seja lá o que você tiver cometido, seja lá o que você tiver praticado, Deus o ama, Deus a ama. Preste bem atenção. Eles gritaram, é um fantasma. Uns tiveram medo e outros, mais atrevidos, como a figura petrina, como a figura de São Pedro. Pedro era muito atirado, Pedro era muito impulsivo, Pedro era muito primário, Pedro era muito compulsivo e muito instintivo. Pedro era muito imediatista, mas era muito verdadeiro com os seus sentimentos. Com Pedro não tinha arrudeio. Senhor, se és tu mesmo que está vindo ao meu encontro, caminhando sobre as águas, que eu nunca vi ninguém caminhando sobre as águas, mas se és tu mesmo, manda que eu vá ao teu encontro, caminhando também sobre as águas. Aí Jesus diz, mas Pedro, como tu és danadinho, Pedro. Como tu és impulsivo, Pedro.
Como tu és exterior, Pedro, vem e não sejas incrédulo. Vem ao meu encontro. Pedro desceu da barca e começou a caminhar sobre as águas. Entretanto, quando sentiu a primeira ventania contrária, o que foi que começou a acontecer com Pedro? Pedro afundou, começou a afundar. Na vida, tem muita gente que está assim, afundando, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante dos desafios, diante das adversidades, diante das tribulações. Tem muita gente que está afundando no mar da vida. Ei, hoje é dia de Jesus segurar na sua mão. Preste bem atenção. Quando Pedro estava afundando, ele gritou. E hoje é dia de nós gritarmos. O quê? Senhor, estou afundando, salva-me. Vamos gritar. Senhor, estou afundando, salva-me. Senhor, estou afundando, salva-me. E Jesus, num gesto de compassividade, de complacência, de condescendência, de humildade, Jesus inclina-se, estende a mão para Pedro e diz: vem cá, Pedro, por que duvidaste? Por que não tiveste fé? Por que foste incrédulo, Pedro? Por que você duvidou no seu coração? Olha para mim, minha gente. Seja qual for a dificuldade que você estiver passando, não duvide. A dúvida, a incerteza, a impiedade, a incredulidade faz você afundar. Olhos fixos em Jesus. Você sabe qual foi o grande problema de Pedro? Pois na primeira ventania da vida, ele tirou os olhos de Jesus, deixou de fixar os olhos em Jesus, pensou mais em suas fraquezas, pensou mais em suas debilidades, pensou mais em seus limites, tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Seja qual for o momento de sua vida, não tire os olhos de Jesus. Olhos fixos em Jesus. Se você desviar o seu olhar, você vai começar a afundar. Se você for olhar para as fraquezas humanas, é como tem gente que diz: ô padre, eu não vou para a igreja não, porque fulano vai, comunga todo dia, e depois eu vejo que é bruto dentro de casa, que é ignorante dentro de casa, que é mentiroso dentro de casa, que bota chifre na mulher, que bebe, que se droga. Meu irmão, não olhe para as fraquezas dos homens, olhe para a grandeza de Deus. Enquanto você estiver olhando para as fraquezas dos homens, você vai estar afundando. No dia que você deixar de olhar para os limites dos outros, porque nós também temos limites, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. No dia que você deixar de olhar para os limites dos outros e olhar para a infinitude, para a ilimitação, para a grandeza do Senhor, você nunca mais vai afundar na sua vida. Que nós hoje rezemos mais, entremos mais em comunhão com o Senhor, mantenhamos mais os nossos olhos fixos em Jesus, não olhemos o cisco no olho do irmão, esquecendo da trave que há no nosso próprio olho. Que nós hoje seguremos mais na mão de Jesus, segura na mão de Deus e vai. Que nós hoje gritemos para Jesus: Senhor, eu estou afundando, ajuda-me. E que nós hoje escutemos peremptoriamente a frase maravilhosa de Jesus: coragem, não tenhais medo, sou eu. Coragem. A coragem dinamiza, o medo paralisa.
A coragem dinamiza, o medo paralisa. A coragem movimenta-nos, o medo nos deixa estáticos. Olha para mim, você não nasceu para viver parado. Você não nasceu para viver na inércia. Você não nasceu para viver imobilizado. Não, você não pode viver imobilizado. Você nasceu para se movimentar, lutar, tentar, acreditar e vencer. Esse é o movimento da sua vida. Como é? Lutar, tentar, acreditar e vencer. Foi para isso que você nasceu. Coragem, não tenha medo. Você não nasceu para viver esperando as coisas caírem do céu. Não, você nasceu para essas 4 palavras. Repitamos: lutar, tentar, acreditar e vencer. Foi para isso que você nasceu. Coragem, não tenhais medo. Eu estou contigo e tu vencerás todos os obstáculos, todas as dificuldades, todos os maremotos, todos os tsunamis, todas as tribulações da sua vida. Coragem, eu seguro na sua mão e a partir de hoje você nunca mais afundará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Entregue